E aí, galera, tudo certo? O tema de hoje é sobre nanotecnologia aplicada à área farmacêutica. A nanotecnologia aplicada à área farmacêutica engloba a biotecnologia, então formando a união dessas duas, a nanobiotecnologia. Essa área é o estudo, o processamento, a fabricação e desenho de dispositivos orgânicos, nanomateriais para a atuação biológica ou biomateriais, nos quais pelo menos um componente possui tamanho nanométrico. Dentro dessa área, existem ainda subdivisões. A nanomedicina, que trabalha principalmente com biologia molecular e genética, a física médica, que está mais relacionada ao diagnóstico de doenças, a nanocosmocêutica, que está relacionada com cosméticos com efeitos farmacológicos, e o desenvolvimento de nanofármacos, que é o encapsulamento de fármacos, que é o principal assunto desse vídeo. Então, para vocês compreenderem melhor, se localizarem melhor, a nanotecnologia, ela está dentro, então, aqui na escala nanométrica de 1 nanômetro a 1 micrômetro, o que equivale a 1000 nanômetros. Dentro desses tamanhos aqui, existem algumas bactérias menores, existem vírus, existem os nanotubos de carbono e as nanopartículas também aplicadas à área farmacêutica. Resumidamente, algumas características importantes da nanotecnologia nessa área, então leva em consideração o tamanho, como eu já falei, então de 1 nanômetro a 1000 nanômetros, leva em consideração a superfície da partícula, aonde ela pode ser revestida, ela pode ter um grupo funcional na sua superfície, ela ainda pode ter carga positiva ou negativa e ainda pode ter um ligante-alvo. Ela apresenta diferentes formas e o material que ela é formado também pode ser de diferentes materiais, como os formantes de dendrímeros, metais, lipídios, lipossomas, que eu vou explicar então mais a seguir quais que são os mais aplicados à área farmacêutica. Então, o que a nanotecnologia na área farmacêutica faz? Ela é o desenvolvimento, a caracterização e aplicação de sistemas terapêuticos em escala nanométrica. Ela possui as características necessárias para a liberação controlada de fármacos. Ela permite que sejam entregues em local apropriado, então aquele sistema de delivery. Tem suas concentrações mantidas em níveis adequados por longos períodos de tempo, além de prevenir a sua degradação. Possuem tamanho pequeno suficiente para serem injetadas diretamente no sistema circulatório. E ainda oferecem a possibilidade de administração por outras vias, como a pulmonar, nasal, transcutânea e a oral. Agora, então, eu vou falar das principais nanoestruturas utilizadas na nanotecnologia farmacêutica. Os lipossomas, que são associações coloidais de lipídios anfipáticos que se organizam espontaneamente em estruturas fechadas do tipo concha. Então, aqui como mostra na imagem, é uma ou várias bicamadas concêntricas de lipídios. Eles podem ser preparados a partir de misturas lipídicas naturais, extraídas e purificadas, ou a partir de lipídios sintéticos, disponíveis comercialmente. Permite a encapsulação de compostos hidrofílicos, hidrofóbicos e anfifílicos, e os lipossomas podem ser carregados positivamente, negativamente ou serem neutros, dependendo da sua composição. Outro tipo de nanoestrutura são as nanopartículas poliméricas, que são ainda divididas em nanocápsulas e nanoesferas. As nanocápsulas, elas são sistemas do tipo reservatórios, sendo possível identificar um núcleo diferenciado, podendo ser sólido ou líquido. A substância encontra-se envolvida por uma membrana, geralmente polimérica, isolando o núcleo do meio externo. Então, aqui como mostra na figura, o fármaco ele pode estar nesse núcleo oleoso ou ele pode estar na parede polimérica. As nanosferas são sistemas em que o fármaco encontra-se homogeneamente disperso ou solubilizado no interior da matriz polimérica. É um sistema monolítico, onde não é possível identificar um núcleo diferenciado. E em relação à produção, preparação dessas partículas, existem dois principais métodos, que é o método de polimerização interfacial de monômeros dispersos
e dispersos de polímeros pré-formados. Ainda esse último se divide em emulsificação e evaporação, nanoprecipitação, emulsificação de fusão e salting out. Essas técnicas utilizam uma solução orgânica na fase interna e uma fase aquosa externa, sendo comum apresentar agentes estabilizadores durante a sua preparação. E além disso, essas 4 técnicas são preferencialmente empregadas para fármacos de natureza lipofílica. Outro tipo de partícula são as nanopartículas lipídicas. Uma delas são as nanoestruturas lipídicas carreadoras, NLCs. Essas estruturas são uma mistura de lipídios sólidos com lipídios líquidos espacialmente incompatíveis. Permitem maior deposição de moléculas de fármaco e podem apresentar-se de 3 modelos. Aqui o primeiro é um CLN imperfeito, aqui amorfo e aqui o múltiplo CLN. Outro tipo de nanopartícula lipídica são as nanopartículas lipídicas sólidas, NLS. Elas apresentam um núcleo sólido coberto por uma camada de moléculas de agente tensoativo. Os lipídios utilizados na preparação são triglicerídeos, mistura de glicerídeos ou ceras. Esses ingredientes são bem toleráveis fisiologicamente e aprovados para aplicação farmacêutica em humanos. Além desses 2 tipos, da NLC e da NLS, que a eficiência de encapsulamento de ativos hidrofílicos é muito baixa, foi desenvolvido a CFL, que são conjugados fármaco-lipídio. Essa estrutura permite maior eficiência de encapsulamento de ativos hidrofílicos, geralmente acima de 33%. Então, no geral, sobre essas nanopartículas lipídicas, elas promovem liberação sustentada e ou direcionada para um alvo específico, têm uma permanência mais duradoura na corrente sanguínea, atravessam a barreira hematoencefálica sem danificar estruturas, muitas vezes promovem o aumento da estabilidade do fármaco, apresentam boa tolerabilidade, boa disponibilidade e alta reprodutividade em larga escala. Outro tipo de nanoestrutura são os dendrímeros, que são moléculas formadas por um núcleo ligado a seus ramos. Elas são simétricas e a estrutura é em forma de esfera que vai variar de 1 a 10 nanômetros. Formam estruturas concêntricas, apresentam um elevado controle do peso molecular e forma, o que proporciona a síntese de micelas unimoleculares. Possui uma viscosidade significativamente menor que aumenta com o número de monômeros. Possui alta solubilidade, miscibilidade e reatividade devido à presença de muitas cadeias terminais e a capacidade de encapsulamento de moléculas na macromolécula interior. E ainda apresenta uma forma globular com cavidades internas. Por último, as nanopartículas inorgânicas, que apresentam baixa toxicidade e possuem propriedades de entrega controlada. Possuem propriedades versáteis adequadas para entrega celular, incluindo ampla disponibilidade, boa funcionalidade e biocompatibilidade, potencial capacidade de entrega direcionada a certos tecidos e liberação controlada de drogas transportadas. As nanopartículas inorgânicas, elas têm atraído a atenção nos campos da terapia de imagem do câncer, induzidas por calor devido à inércia óptica e magnética. Portanto, elas oferecem uma alternativa atraente para terapias guiadas por imagem, principalmente pelas propriedades físicas que apresentam, como fluorescência, absorção no infravermelho próximo e aprimoramento em aplicações de Raman. Então, como a imagem aqui mostra, diversos tipos de nanopartículas inorgânicas podem ser aplicadas na imagem e na terapêutica humana e também animal. Então era isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham compreendido um pouco do universo da nanotecnologia e da nanotecnologia aplicada à área farmacêutica. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Muito obrigada!